Hello, maravilhosos e maravilhosas! Welcome! Uhul! Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Teacher Fran e o que eu faço aqui nesse meu canal maravilhoso? Eu falo sobre várias coisas. Mais recentemente, eu estou trazendo lá no meu Instagram um projeto de aulas de inglês gratuita. Se você não me segue, está aqui o meu novo arroba, tá? Antes o meu arroba era oifranfran e agora eu mudei para heifranfran pra ficar, né? Um pouquinho mais temático aqui, nessa temática do inglês e tal. Não só falamos sobre inglês aqui nesse canal, falamos sobre várias coisas, inclusive hoje não é vídeos de aulas de inglês gratuitas, né? A gente vai falar sobre um assunto que eu quero falar faz muito tempo. E acho que eu decidi, acho que essa é a hora, né, de falar sobre isso. O que aconteceu na minha vida? Eu fui de reprovada no curso de inglês para teacher. Inclusive, este mesmo curso que me reprovou, eles me queriam como teacher, mas eu não aceitei, entendeu? Mas assim, vou contar essa história pra vocês, tá? Roda a vinheta aí, editora, que sou eu mesma. Então, gente, aqui no meu canal eu já fiz um vídeo falando sobre como eu aprendi o inglês, né, como que foi todo o processo e tal, só que eu não contei coisas anteriores a esse processo, né, eu falei a partir de um certo ponto, né, mas não falei do processo anterior a esse e hoje eu vou contar um pouco pra vocês, tá? Tudo começou lá quando eu tinha acho que 7, 8 anos, eu não lembro direito a data, enfim, eu não lembro muito bem as datas, mas eu acredito que eu tava ali por volta de 7, 8 anos. Eu ganhei uma bolsa de 6 meses numa escola de inglês. Por quê? Porque eu ganhei um concurso, eu não sei se era de redação na escola, eu estudava na escola pública, né? E aí eu ganhei esse concurso, não lembro o que era, não sei, gente, eu sei que eu ganhei esse concurso. E eu sei porque naquela época meu pai não tinha dinheiro para pagar, então eu acabei conseguindo essa bolsa, né? Uma bolsa de 6 meses de inglês, né? Para estudar inglês numa escola que eu não vou falar o nome, né? A gente não vai fazer publi de graça aqui. Mas enfim, eu ganhei essa bolsa pra fazer 6 meses nessa escola. Barulhos, né? Gente, esse é o karma dos youtubers. Toda vez que você liga uma câmera, uma coisa começa a fazer barulho. Então, gente, voltando aqui no raciocínio, eu ganhei essa bolsa, fiz 6 meses de aulas de inglês, né? Enquanto eu tava aí nesses 7, 8 anos mais ou menos. E naquela época eu gostei muito, né? Eu gostei muito por quê? Porque a turma era muito legal, os professores eram muito legais, era algo muito novo pra mim, então eu achava aquilo tudo incrível, tudo maravilhoso e tal. E ter tido essa oportunidade também, né? As crianças que estudavam comigo, elas nunca tiveram também, assim como eu não tive antes essa oportunidade. Batidas. Elas não tiveram essa oportunidade, assim como eu, né? De estudar, enfim. E eu fiquei muito feliz naquela época, estudei. Inclusive, nesse curso nessa primeira vez que eu tive contato com o inglês, Really? É sério mesmo? É 10 horas da manhã, não pode fazer barulho agora. Tá na ata. Não tá? Então, como eu estava falando, inclusive nesse curso eu reencontrei duas primas. Então, nesse curso, né, que eu comecei a fazer, né, de inglês, que eu ganhei essa bolsa, eu reencontrei duas priminhas minhas, né, que é a Nick e a Vicky. Beijo, Nick. Beijo, Vicky. E foi muito legal, foi bem bacana. Então, assim, era um ambiente muito gostoso e tal, adorava. Eu tinha as minhas primas, então a gente se reencontrava e tal. Era muito legal. Aí corta, né? Eu saí, né? Eu fiz esses 6 meses, corta pro momento ali, acho que eu tinha uns 13, 14, não, uns 13 anos. Eu tive a oportunidade de, né? Meu pai conseguiu colocar eu e meu irmão num curso de inglês, numa outra escola, né? Que eu também não vou falar o nome, porque, né, publi desgraça aqui não vai ter. Ai, meu Deus, eu não aguento. Gente, o que eu fiz? Fiz o negócio não parar. Então, gente, voltando ao assunto, o barulho parou aqui, graças a Deus. Então, vamos lá. Eu entrei numa outra escola, eu e meu irmão, né?
E aí nós já éramos assim, tipo, ele já era adolescente, eu era pré-adolescente. Só que essa escola era totalmente diferente. O ambiente era diferente, as pessoas eram diferentes. As pessoas eram de mundos diferentes totalmente, né? Na verdade, as pessoas eram de mundos totalmente diferentes do meu, né? E também eu tava passando por uma situação na minha casa. Minha mãe, já estava doente, né? Ela veio a falecer alguns anos depois, mas naquela época ela já estava doente, então eu precisava cuidar dela. Foi um momento muito, enfim, difícil, que não vou entrar em detalhes agora. Mas ainda eu passava por isso na minha casa, ainda mais todas aquelas questões de pré-adolescência e tal, aquela coisa toda. Foi uma loucura. E na escola, né, nessa escola de inglês, eu não conseguia, né, eu não me adaptava àquele método, eu não gostava das aulas, achava elas pouco dinâmicas e tal. Até um certo ponto, elas eram até bem que dinâmicas, a gente fazia, os professores, eles faziam brincadeiras e eu ganhava todas, eu achava o máximo, não sei o que. Até o primeiro ano era muito legal. Eu estava numa sala, né, que era muito legal, eu fiz muitas amizades, inclusive amizades que eu converso até hoje, inclusive a outra casa que eu morava era da Carol, que eu conheci no curso de inglês, nessa época aí. Então a gente fez uma sala, a gente brincava antes da aula, né? A gente brincava de gato-mia. Gente, era uma farra que a gente fazia naquela escola, porque a gente era muito feliz ali dentro no nosso primeiro ano, né? No primeiro ano era muito, muito, muito legal. Só que a partir do segundo ano, a nossa sala foi separada. E algumas meninas, elas saíram, basicamente eram só meninas na nossa sala. Aqui aquela amizade, né? A gente não tinha telefone, naquela época não tinha nada e tal. Uma delas eu fui reencontrar na escola, que foi a Bianca, beijo Bi. E beijo Carol, beijo meninas meninas, né? Que eu conheci na escola de inglês, maravilhosas, lindas. Gente, a gente conversa até hoje, sério, é incrível, né? Isso faz muito tempo, gente, faz muito tempo. Mas a gente conversa até hoje. E então, assim, depois que houve essa separação, além de tudo que estava acontecendo na minha vida, na minha casa e tal, eu comecei a perder o interesse. E assim, além de perder o interesse, enfim, das aulas não serem mais dinâmicas, tão dinâmicas quanto antes e tal, não tinha nenhum desafio, não tinha um challenge, não tinha nada, começou a ficar muito, muito, muito monótono. E aí eu comecei a me desinteressar. Então eu fazia as lições de qualquer jeito, entregava e tal, não me esforçava para tirar notas boas, não revisava e tal, chegava lá, entregava de qualquer jeito. Eu não inseria o inglês na minha vida como eu tinha, né, como hoje eu tenho consciência que eu podia inserir. E aí, assim, uma coisa que a gente pensa, né, que às vezes a gente não tem grana e não tem oportunidade e tal, mas às vezes a gente tem a oportunidade, mas às vezes a gente não dá valor àquela oportunidade. Eu entendo, muitas vezes eu já me culpei achando que eu não dei valor para aquela oportunidade que estava ali na minha frente. Mas, cara, olha como estava a minha vida. A minha vida estava uma loucura, eu era muito nova. E muita coisa acontecendo, coisas, assim, difíceis de lidar, né? E aí, ainda mais, né, esse compromisso. Então, assim, eu gostava muito de ir por conta das pessoas. E teve uma hora que eu ia lá por causa das pessoas. E assim, o que me deixou mais tranquila, o que me deixa mais tranquila hoje em dia, é que não era só eu que ia lá por causa das pessoas. Os meus outros amigos também, e os outros também não aprenderam nada, porque a gente ia lá porque a gente queria bater papo, a gente queria conversar e tal. Por quê? Porque a gente não era estimulado da forma certa para aprender inglês, né? Cada um tava com a sua questão e tal, mas a gente não era estimulado. E eu entendo que não é culpa dos professores, porque eles se esforçavam muito, era culpa, assim, de um método que às vezes não funcionava para mim, né? Que na verdade não funcionou. Não funcionou para mim. Mas até entender que o problema era o método, que assim, que tem pessoas que falam assim, eu vou entrar na escola X, eu não aprendi, vou entrar na escola Y, eu não aprendi. Aí, às vezes a pessoa acha assim, não, o inglês não é pra mim, porque eu não entendo, eu procurei diferentes métodos e agora não aprendo com nenhum, então não sei aprender, não consigo aprender. Não, a questão não é essa, tá? A questão não é o método, a questão é de como que você se sente mais à vontade aprendendo. E a gente tem que ter autonomia pra gente entender.
que a gente, cada pessoa vai entender, vai aprender de uma forma, né? E o método, né? O método de cada escola é como se fosse um método universal, mas ele não vai funcionar para todo mundo. Ele não é universal, né? E nessa escola, apesar dos muitos amigos que eu fiz, tinham alguns professores, que eu também não vou citar o nome agora, e outras pessoas, enfim, da minha vida que acabaram me desmotivando muito. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso. Que me falavam que eu era burra, falavam que eu nunca ia aprender, falavam que eu não era capaz, que, enfim, que já tentou uma vez, vai tentar de novo, não vai conseguir e tal. E as pessoas, elas falavam, assim, muitas coisas pra mim, me desmotivavam. Pessoas que tinham que me motivar, elas acabavam me desmotivando. E assim, chegou um absurdo, eu nunca contei isso, né? Mas chegou um absurdo de um professor, eu lembro dele até hoje. Eu não vou também falar o nome dele, não. Mas os nomes estão sendo censurados, como vocês estão vendo. Mas teve um professor desse curso de inglês que ele falou pra mim que eu não sabia falar inglês porque eu não tinha namorado. Ele falou pra mim, gente, eu tinha, sei lá, 14 anos, 15 anos, eu tava cuidando da minha mãe. Ela tava doente em casa. E o cara falando pra mim que eu não aprendia inglês porque eu não tinha namorado. E eu só ia aprender inglês quando eu arrumasse um namorado porque a minha língua ia soltar. Vocês têm noção disso, gente? É sério que você contrata um professor pra falar isso pra uma adolescente de 15 anos, sabe? E assim, eu fiquei tão revoltada com aquilo, mas eu não falei nada, eu não tive reação. Algumas pessoas estavam comigo, mas foi um absurdo, tão absurdo, que ninguém teve reação, sabe? E aí eu falei assim, como assim, gente? Porque ele tentou, na verdade, ele pediu pra eu ler uma coisa, e aí eu tentei ler e tal, fiquei meio atrapalhada, porque eu já não gostava da aula dele, né? Ele já não tinha um método muito bom, ele era muito incisivo, muito de querer ser muito autoritário, e não adianta, não é assim que a gente vai aprender. E aí eu naquela coisa ali eu já não aprendia. E aí depois que ele falou aquilo, pra mim já acabou, obviamente que eu não parei na minha cabeça, não ficou isso, não, eu tenho que arrumar um namorado para aprender inglês. Mas vocês estão entendendo os absurdos que a gente ouve? Além de ouvir que, você não é capaz, você é burra porque você tirou nota baixa na prova, sendo que em outras coisas eu era muito boa, mas porque eu não tirei uma nota boa na prova, eu era burra. Por isso que hoje, quando eu dou aulas particulares, eu não dou prova. Porque a prova, de verdade, gente, ela não diz nada sobre nós. Uma nota, ela não diz nada sobre nós, entendeu? É um sistema que ele é injusto com muitas pessoas, entendeu? Esse meu problema, ele poderia ter sido corrigido por por um outro professor, por uma outra pessoa que tivesse um mínimo de sensibilidade para entender que aquele método ali não era para mim, entendeu? E eu era muito nova também, então assim, foi uma situação muito complicada para mim. E eu acabei não aprendendo, né, do jeito que tinha que aprender. Eu fiz a última prova, né, a prova final lá do curso. Eu fiz a prova e esqueci. Não fui pegar diploma, não fui pegar nada e tal. E aí, o que aconteceu? Corta para um outro momento da minha vida. Eu saí daquela escola, né? Eu não sei por que, num dado momento da minha vida, eu quis aprender espanhol. Sendo que eu não aprendi nada, né? Eu fiquei lá 6 meses de novo, insistindo na mesma escola, porque era mais perto de casa. Fui na mesma escola, naquela mesma escola, tive essas dificuldades de aprender inglês, fui na mesma escola para aprender espanhol. Fiquei lá 6 meses e aprendi só 3 palavras, porque não lembro mais de nada, não lembro mais de nada. Só que é o seguinte, quando eu fui me cadastrar, né, pra fazer parte da nova turma de espanhol, a mulher perguntou meu nome, eu falei meu nome e tal, aquela coisa toda. Ela foi procurar no sistema, tava escrito lá que eu já tinha feito o curso de inglês, porque eu já tinha feito 4 anos de inglês lá. E aí tava escrito lá, status reprovado. Sim, eu fui reprovada, passei lá 4 anos e eu fui reprovada e eu olhei aquilo e falei, gente, eu fui reprovada e eu não sabia, não tinha noção disso.
Só que aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Falei, gente, eu fui reprovada. Mas como assim? Eu fui reprovada e tal. Mas aí depois veio toda aquela história, aquela coisa toda que eu passei. E eu falei assim, gente, realmente eu fui reprovada, mas não é porque eu fui reprovada nisso aqui, por causa dessa escola, por causa desse método, que quer dizer que eu sou reprovada na vida, que eu nunca vou aprender inglês e tal, aquela coisa toda. E aí fiz os 6 meses de espanhol, obviamente não deram certo. E em um dado momento, assim como eu já tinha contado para vocês no outro vídeo, né? Eu tive a oportunidade de ser estudante nos Estados Unidos. Depois, vendo as dificuldades, enfim, do que o país estava enfrentando de crise, eu fui para ser au pair nos Estados Unidos. E nesse 1 ano de au pair, eu acabei aprendendo mesmo. Só que é muito louco eu falar isso, mas eu percebi que quando eu cheguei no au pair, primeiro que quando eu fiz o teste o teste na agência de au pair, eles têm um teste de inglês. E há muito tempo eu não falava inglês, eu não praticava o inglês, né? E quando eu fiz o teste para essa agência, mesmo tendo sido reprovada pela escola, eles colocaram meu inglês como inglês avançado, de conversação. Aí eu falei, ué, como que uma escola, e essa agência, parte dela tem uma escola muito grande de inglês, né? Não vou falar também o nome aqui, não vou fazer público. Mas essas pessoas, elas têm contato e tal. Então, assim, como que para uma agência que também é escola, vamos dizer assim, né? No mesmo grupo, eu sou avançada depois de tanto tempo e para outra escola eu sou reprovada? Então, como que é isso, né? Então, eu percebi que quando eu fui para os Estados Unidos, depois de 4 meses, eu falava tudo, inclusive com accent, com sotaque. Então, eu percebi assim, cara, talvez tenha sido... Era desse jeito que eu ia aprender, né? Porque tem gente que consegue realmente ser fluente aqui no Brasil, e isso não é impossível, tá? Talvez eu possa até trazer um amigo meu, que é o Teacher Wesley. Teacher Wesley, beijo, seu maravilhoso, foi o primeiro que me deu realmente a oportunidade de ser professora. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo pra eu contar como eu me tornei professora, vocês falem aqui pra mim, tá? Então, enfim, todo o processo e tal, porque o Teacher Wesley tem a ver com isso, tem a ver com todo esse processo, mas é aquela coisa, né? A gente tem que realmente, a gente tem que ver como que a gente vai aprender de fato. Então, nesse 1 ano eu aprendi, né, enfim, todas as áreas de speaking, de writing, de reading, de todos, e de convivência também, né? E no final de tudo, eu voltei pro Brasil. E aí, uma outra saga aconteceu, que eu vou contar num outro vídeo pra vocês, tá? Mas me contem aqui se vocês realmente querem esse vídeo, pra eu contar pra vocês todo o passo a passo de como eu me tornei professora, como eu fui atrás da certificação pra isso e tudo mais, qual que é a minha formação, enfim, que é um vídeo com muito mais detalhes, né? E que é um outro vídeo também que a gente pode... eu posso ajudar também outras pessoas que estejam querendo seguir nessa carreira de teacher. E depois dessa conversa toda, o que eu quero falar pra vocês? Eu quero falar pra vocês, não desistam, não ouçam pessoas que falem que vocês são burros, que vocês não são capazes, que vocês são isso, que vocês são aquilo. Ninguém tem que arrumar namorado, gente, pra aprender inglês, pra desenrolar a língua no inglês, pelo amor de Deus, sabe? A gente se dedicar e a gente entender também os nossos limites. A gente entender que não é só o fato da gente não aprender inglês de forma X, forma Y. A gente vê o que está acontecendo com a gente, né? O que está acontecendo ao nosso redor que está atrapalhando a gente, porque a gente às vezes negligencia muito o que a gente está vivendo. A gente quer se forçar as coisas, mas mesmo a gente forçando não vai, não tem nada nessa vida que a gente vai forçar, que a gente fala, não, eu tenho que aprender e tal. É possível a gente aprender um idioma ou qualquer outra coisa de forma leve,
tá? E eu não falo isso só para adultos, eu falo isso você que tem filhos, você pode também conversar com seus filhos. Ah, mas eu já falei pro meu filho que isso é bom pro futuro dele, que ele tem que aprender inglês porque é bom pro futuro dele, mas explica para ele, mostra para ele exemplos de pessoas que foram ajudadas por causa do inglês. Não adianta você querer impor isso e falar, não, você tem que ir, você tem que fazer, gente, porque não vai adiantar. Sério, a gente tá acostumado a querer se forçar e a forçar as pessoas a aprender do jeito que a gente aprendeu, mas cada ser humano é único, cada pessoa nesse planeta é único e a gente vai aprender de jeitos diferentes e cada um vai conseguir, gente, vocês vão conseguir. Não acreditem nas pessoas que falam coisas negativas para vocês, não importa o nível, o grau familiar que essas pessoas tenham com você. Às vezes são pessoas que nem fazem diferença na sua vida, a pessoa não pergunta como você tá, a pessoa não tem nada a ver com você, sabe? Não te ajudou em nada, sabe? Mas também, se a pessoa te ajudou em tudo, também não tem o direito, né, de querer impor coisas pra você e tal. Isso é enfim, um assunto pra uma outra coisa, tá quase virando sessão terapia aqui, mas é isso, gente, eu quero que vocês não desistam de aprender, tentem de novo. Ah, eu entrei numa escola, não consegui, tenta outra vez. Eu tenho alguns horários ainda para aulas de inglês. Se por um acaso vocês quiserem, podem entrar em contato lá no meu Instagram, tá bom? Tenho pouquíssimas vagas mesmo, porque a agenda tá bem apertada. Mas se vocês quiserem e tal, no outro vídeo, né, que provavelmente, não sei se vocês vão querer, vocês podem comentar aí embaixo, me comentem o que vocês acharam, qual foi o ponto principal, quais são as maiores dificuldades para vocês quando vocês aprendem inglês, vocês podem comentar aqui embaixo também. E aí vocês, se vocês quiserem alguma, né, aulas particulares, tal, eu dou aulas particulares, tenho alguns horários, podem me contactar lá. E nesse outro vídeo eu posso falar sobre método, né, o método que eu uso, né, mas é uma surpresinha pra vocês esse método aí que eu tenho, tá bom? Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter ajudado vocês. Podem contar comigo sempre, vamos na luta, vamos na força, vamos na garra, na determinação. Eu quero ver todo mundo falando inglês e eu quero participar desse processo de vocês de aprendizado. E para eu participar desse processo de aprendizado de vocês e de mais outras pessoas, por favor, curte, comente, compartilhe, se inscreva, manda para todo mundo, me ajuda a chegar a mais pessoas e a transformar mais vidas. Um beijo, see you guys soon, bye bye!